O TRT do Rio Grande do Sul, em sessão ocorrida em maio, aprovou 10 novas súmulas. São elas: súmula número 61, honorários assistenciais. Atendidos os requisitos da Lei 1060/50, são devidos os honorários de assistência judiciária gratuita, ainda que o advogado da parte não esteja credenciado pelo sindicato representante da categoria profissional. A súmula 61, ela traz a solução de um problema que é discutido na maioria dos processos da Justiça do Trabalho. A questão dos honorários de advogado, principalmente da parte reclamante. O TST entende que só são devidos honorários quando o advogado está credenciado pelo sindicato da categoria profissional do trabalhador. Esse é um entendimento de vários anos, tem base numa lei específica que regula essa matéria no processo do trabalho, mas há vários julgados, inclusive várias sentenças do juízo de primeiro grau, que entendem que a partir da Constituição de 1988 não seria restrito os honorários à assistência do sindicato. Isso provocou decisões divergentes no âmbito interno do nosso tribunal e o tribunal, por maioria, resolveu sumular, até de forma contrária ao que vem entendendo o TST nessa matéria, dizendo que a assistência judiciária gratuita é uma garantia constitucional e ela tem que ser estendida a todos os trabalhadores. Não existe essa restrição específica aos advogados credenciados por sindicato, ou seja, basta que o trabalhador comprove essa situação de insuficiência econômica para arcar com as despesas do processo, declare isso no processo e ele vai, se ganhar a ação, ele ganha também um percentual de honorários do seu advogado. Súmula número 62, adicional de insalubridade, base de cálculo. A base de cálculo do adicional de insalubridade permanece sendo o salário mínimo nacional, enquanto não sobrevier lei dispondo de forma diversa, salvo disposição contratual ou normativa, prevendo base de cálculo mais benéfica ao trabalhador. Quanto a esta súmula 62, há muita discussão ainda nos tribunais sobre qual a base de cálculo do adicional de insalubridade. O Supremo Tribunal Federal decidiu e fixou isso numa súmula vinculante, que o salário mínimo não pode servir de indexador para nenhuma parcela, não pode servir como correção monetária e nem base de cálculo de nenhuma parcela. E a CLT, por sua vez, diz que o adicional de insalubridade tem que ser calculado sobre o salário mínimo. A partir daí surgiram várias interpretações diferentes a respeito de qual seria a base de cálculo do adicional de insalubridade. Prevaleceu então aqui no tribunal o entendimento de que, enquanto não houver uma lei que regule a matéria, ou não havendo uma disposição no próprio contrato de trabalho, ou não havendo uma norma coletiva também, prevendo isso em negociação com os sindicatos, a base de cálculo permanece sendo o salário mínimo nacional. Aí, logicamente, esperando-se que uma lei venha regular a matéria, desvinculando então do salário mínimo e fixando uma outra base de cálculo. Ou que as próprias categorias profissional e econômica negociem uma base de cálculo que seja mais benéfica, então, ao trabalhador. Súmula número 63, intervalo para repouso e alimentação, concessão parcial. A não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada assegura ao empregado o pagamento integral do intervalo mínimo legal, e não apenas o período suprimido, na forma do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Bom, com relação à súmula 63, o TST ele tem sido muito rígido na questão relacionada ao intervalo para repouso e alimentação, ou seja, aquele intervalo durante a jornada de trabalho, que pode ser de 15 minutos ou de 1 hora, dependendo se a jornada é até 6 horas ou é acima de 6 horas. Quando o empregador concede parcialmente esse intervalo, há o entendimento de que ele tem que remunerar então esse intervalo não concedido de acordo com o mínimo legal. E foi isso que a súmula acabou consagrando, esse entendimento que também já é o mesmo lá do TST. Ou seja, sempre que o empregador,
por um motivo ou outro, não concede aquele intervalo mínimo legal, ele tem que pagar integralmente o intervalo, e não só a parte que ele deixou de conceder, o período subtraído, como se diz. Ele vai ter que indenizar ou remunerar, como diz a lei, o valor integral do intervalo mínimo. Súmula número 64. Reflexos de horas extras em repousos semanais remunerados e feriados. Aumento da média remuneratória. O aumento do valor dos repousos semanais remunerados e feriados, decorrente da integração de horas extras habituais, não repercute no cálculo de outras parcelas que têm como base a remuneração mensal. A súmula 64, ela trata mais de uma questão de cálculo, né? Se diz que quando o trabalhador presta uma hora extra durante toda a semana, essa hora extra ela também tem que ser paga no repouso remunerado. E quando a hora extra é paga no repouso remunerado, ela acaba fazendo com que, no final, a remuneração mensal do trabalhador, incluindo o salário, hora extra e aquela integrada no repouso, há um acréscimo de remuneração que vai servir de base para férias e 13º e tal. Essa súmula, na verdade, ela regula a forma de cálculo dessa integração das horas extras nas demais parcelas. E é dito que aquela hora extra que é integrada no repouso, ela não repercute nas demais parcelas que tem como base o salário mensal. Se entende que a hora extra prestada durante a semana se calcula de acordo com o número de dias trabalhados. Então, se eu trabalho uma hora extra por dia, eu calculo essa média da semana com base nos dias úteis, e a partir daí eu calculo quanto isso aí repercutiu na remuneração mensal, sem necessidade de eu dizer que há uma integração de horas extras no repouso e depois disso em outras parcelas. Em síntese, é isso aí. Súmula número 65. Intervalo do artigo 384 da CLT. A regra do artigo 384 da CLT foi recepcionada pela Constituição, sendo aplicável à mulher, observado em caso de descumprimento o previsto no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. A súmula 65, ela trata de um intervalo previsto no artigo 384 da CLT. Houve muita discussão se esse artigo teria sido revogado ou derrogado pela Constituição de 1988, já que prevê um intervalo específico para a trabalhadora mulher, e há entendimentos de que seria discriminatório, não haveria mais por que fazer essa diferenciação, mas o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente consagrou que esse dispositivo se mantém em vigor, né? E o que a nossa súmula faz é terminar com a discussão interna, então, dizendo que esse intervalo de 15 minutos, sempre que a mulher tem que prestar horas extras, ou vai prestar horas extras, ela tem que, antes de começar a prestação das horas extras, o empregador tem que conceder esses 15 minutos de intervalo. Se ele não concede os 15 minutos antes da prestação das horas extras, então ele tem que remunerar esses 15 minutos aí como se fosse uma hora extra. Essa é a essência dessa súmula. Além daqueles outros 15 minutos ou uma hora que ela já teria de repouso, então. E, sim, esse intervalo é além daquele mínimo previsto no artigo 71 da CLT, que é para todos os trabalhadores, né? Intervalo para repouso e alimentação. Esse aí é específico da mulher e somente naquelas ocasiões em que for prorrogada a jornada normal, ou seja, houver prestação de horas extras. Súmula número 66. Adicional de insalubridade. Operador de telemarketing. A atividade de operador de telemarketing com utilização constante de fones de ouvido é passível de enquadramento no anexo 13 da NR 15 da Portaria número 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. A súmula 66 também versa sobre uma matéria muito polêmica. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o operador de telemarketing, por fazer o uso daqueles fones de ouvido, não teria direito ao adicional de insalubridade, por analogia com serviços de telegrafia, por exemplo. O nosso tribunal aqui, por maioria, entende que é possível sim fazer essa aplicação ou interpretação
analógica, digamos assim, da norma regulamentadora, de forma que, desde que constatado por perícia técnica, o trabalhador teria direito à insalubridade, tem direito à insalubridade em grau médio nessas situações. Agora, claro, isso depende primeiro de uma perícia técnica, e se constatar que ele se enquadra naquela situação parecida com o trabalhador de telegrafia, então aí se aplicaria a norma regulamentadora, garantindo então adicional de insalubridade em grau médio. Essa é a posição majoritária que o nosso tribunal adotou. Súmula número 67. Regime de compensação horária. Atividade insalubre. É inválido o regime de compensação horária em atividade insalubre, quando não atendidas as exigências do artigo 60 da CLT. A súmula 67, ela regula a questão do regime compensatório em trabalho insalubre. O artigo 60 da CLT prevê que, para eu estabelecer um regime de compensação horária, por exemplo, para supressão do trabalho aos sábados, eu aumento a jornada da semana e dispenso os empregados no sábado. Eu só posso fazer esse tipo de ajuste de compensação horária se a atividade for insalubre, mediante uma prévia autorização da licença, uma licença prévia do Ministério do Trabalho. Então, o que a súmula consagra é o entendimento de que essa licença prévia do Ministério do Trabalho ela é necessária para validar esse regime de compensação. Se o trabalhador atuar numa atividade insalubre e o empregador não tiver essa licença prévia, aquele regime compensatório para a supressão do trabalho aos sábados, por exemplo, ele fica inválido, ele não tem validade, o que acarreta então o pagamento de hora extra, sempre que passar da 8ª hora diária. Súmula número 68. Município de Uruguaiana. Programa de Auxílio à Alimentação do Servidor Público Municipal, PAAS. A instituição do PAAS, previsto na Lei Municipal 4.307/2014, depende de sua prévia formalização e operacionalização pelo Poder Executivo, não havendo exigibilidade imediata do valor previsto. Essa súmula, na verdade, ela tem uma peculiaridade de ser uma súmula destinada a prevenir os litígios, né, as ações trabalhistas. Por quê? É uma matéria relativamente nova, que surgiu lá no município de Uruguaiana, mas que com um grande potencial de gerar um grande número de ações. Aliás, já estava gerando um grande número de ações, tanto que a maioria das turmas já havia apreciado essa questão. É uma lei municipal que prevê um valor determinado para o auxílio alimentação para os servidores, e há uma discussão se o prefeito teria que implementar este valor imediatamente a partir de janeiro de 2014 ou depender de outras condições, ele estaria autorizado primeiro a depender do preenchimento de outras condições para já implementar o valor. O que o tribunal entendeu, também por maioria, foi que o município realmente não precisa implementar imediatamente o valor de R$120 para o auxílio alimentação, enquanto não preenchidas aquelas condições que a lei municipal prevê. E a discussão em torno dessa matéria é essa. Tem que implementar o valor ou não? E o tribunal disse que, enquanto não cumpridos os requisitos da lei, o município não está obrigado a cumprir aquele valor previsto na lei municipal. Isso aí vale exclusivamente para o município de Uruguaiana. Por isso que é uma súmula bem peculiar, até eu diria, não? Súmula número 69. Termo de conciliação lavrado em comissão de conciliação prévia. Eficácia, efeitos. O termo de conciliação, lavrado em comissão de conciliação prévia, tem eficácia liberatória restrita aos valores das parcelas expressamente nele discriminadas, não constituindo óbice a postulação em juízo de diferenças dessas mesmas parcelas. Essa súmula 69, ela é específica para aqueles casos em que o trabalhador submete a sua demanda perante uma comissão de conciliação prévia, que ela é uma comissão instituída pela empresa, com o sindicato. Quer dizer, antes de eu ajuizar uma ação na justiça, se eu submeto a minha demanda àquela comissão de conciliação prévia e obtenho um acordo,
O que se discute aí é qual o alcance da quitação que eu dou, que o trabalhador dá naquela negociação perante a Comissão de Conciliação Prévia. Há 3 entendimentos possíveis, um de que o acordo quitaria integralmente o contrato de trabalho, outro de que o acordo quitaria as parcelas especificadas no termo de conciliação, e outra que entende que a quitação é exclusivamente de valor, quitaria apenas o valor recebido sem quitar nenhuma parcela. O tribunal também, por maioria, entendeu que para compatibilizar esse texto da norma da CLT com a Constituição, a única interpretação possível é de que o acordo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia quita apenas valor, não impede que o trabalhador tenha livre acesso à justiça para cobrar eventuais diferenças de parcelas ou mesmo de direitos ou outras parcelas não discutidas naquela negociação. Súmula número 70, Caixa Econômica Federal, promoções por mérito, inviabilidade do reconhecimento em juízo. As promoções por merecimento da Caixa Econômica Federal, conforme o disposto na OC DIRHU 009/88, não têm a idêntica forma de implementação das promoções por antiguidade, pelo decurso do tempo, sendo dependentes de prévia avaliação da chefia do trabalhador. A súmula 70, ela trata especificamente de uma questão envolvendo servidores da Caixa Econômica Federal. Há muitas ações em que eles pedem diferenças de salário pela não concessão de promoções por merecimento. O entendimento prevalecente no âmbito do nosso tribunal é de que o Poder Judiciário não pode substituir o empregador na avaliação do trabalhador para efeito de promoção por merecimento. Então, se a Caixa Federal não faz a avaliação dos seus empregados para efeito de apuração do direito ou não à promoção por merecimento, o tribunal não poderia, diante dessa omissão, deferir, então, automaticamente as promoções por merecimento, entendendo que essa avaliação é um direito discricionário, assim, do empregador, do administrador da Caixa Econômica Federal. E o Judiciário não poderia, então, automaticamente condenar a Caixa Econômica Federal ao pagamento de diferenças salariais por promoções por merecimento não concedidas por falta até de avaliação dos servidores.